Obrigado. Bem, amigos, hoje vamos começar mais uma vez dando continuação à mensagem de ontem. Ontem estive falando especificamente sobre os pecados do irmão pródigo, né? Os pecados do irmão do pródigo, né? Os rolos da vida. Obviamente, esse sermão ele tenta abordar os erros e pecados daqueles que são de dentro da igreja, não somente aqueles que abandonaram a fé, que foram para lá, que é o caso do filho pródigo, que saiu da igreja, saiu do caminho de Deus, foi para longe, mas hoje queremos mostrar alguns erros que também quase nós não percebemos, porque só olhamos a história do filho pródigo, comeu com os porcos, gastou todo o dinheiro, pediu a herança antes do tempo e por aí vai. Tá errado do mesmo jeito. Só que tem o camarada que ficou em casa. E o pai teve que ser misericordioso com os dois, não só com o de fora que saiu, mas teve que ser misericordioso também com o que ficou. E falei ontem a vocês sobre o retorno àquela cena alegre e um dos pecados é que ele não conseguia se alegrar com a alegria do pai, porque o rancor, a maldade estava em seu coração. Também falei a vocês sobre a pessoa negativa, ela também é uma pessoa crítica e ela também é uma pessoa murmuradora. Algumas pessoas são assim também, são muito críticas, são muito murmuradoras, né? E aí isso faz um contraste com aquelas pessoas do Novo Testamento lá, que eram pessoas santas e consagradas. Você olha para Paulo, que foi alguém que cantava quando estava em meio à dor. Você olha também ali para as enfermidades que ele tinha, como as escamas dos olhos, os problemas que ele sofria, mas ele não ficava resmungando, não ficava murmurando. Quando que você faz um contraste que tem muito crente hoje, que tem abundância, tem dinheiro, vive num lugar aprazível, mas reclama de tudo, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama dos líderes, reclama do céu, do mar, do governo, da chuva, do sol, do frio, reclama de tudo. Então, esse é um contraste muito grande e demonstra que quem está dentro da igreja talvez esteja padecendo desse pecado, que é o pecado de ser uma pessoa negativa, crítica e murmuradora. Bem, hoje estarei falando a vocês especificamente sobre o pecado de uma pessoa que é ofendida, porque o caso do irmão do pródigo, né, o irmão do filho pródigo, ele foi uma pessoa muito ofendida, porque ele se sentiu demais ofendido por ver o seu irmão ali brincando, brindando, se alegrando, o pai se alegrando com aquele menino, e ele ficou muito ofendido. E isso é um problemão. É, O texto que eu utilizei como base é o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 25 ao 32. E hoje estarei abordando o versículo 29, porque os outros versículos eu já abordei no sermão anterior. Versículo 29 ao 32, ao 30, que diz assim, ó. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ó, o menino é um menino zeloso, hein? Trabalhador na vinha, né? Ele estava trabalhando na vinha, né? O texto bíblico começa dizendo que estava trabalhando na vinha. E aí tem um irmão que trabalha na igreja, ó, um irmão que está trabalhando na obra do Senhor aqui, na vinha do Senhor. E eu sempre te servi, olha, ele sempre fez as coisas certas dentro da igreja. Nunca transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Tem gente que sempre trabalha na obra do Senhor, mas não é alegre, não é feliz. Gente trabalha na obra do Senhor, mas nunca teve um momento de felicidade. Olha só. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Olha só. Então, vamos aqui por parte. Ele começa agora a se automutilar. O problema que eu vejo aqui é que ele faz o seguinte questionamento: quando este teu filho chegou, ele ficou extremamente ofendido porque tiveram pessoas novas
ou melhor dizendo, o irmão novo que chegou ali. Tem gente na igreja que fica ofendido quando vem um monte de gente nova. Ah, só estão falando aí, bagunçando a igreja. Vê um monte de gente aí nova, o pastor batizou e tudo, e não anda direito e tudo mais. E tem gente que está na igreja, mas está ofendido com pessoas que chegam ali quando esse teu filho chegou. Sabe por quê? Porque esse é o pecado de uma pessoa ofendida. O autor bíblico continua dizendo que quanto da obra, e é um fato, viu, irmãos? Quanto da obra de Deus está impedida por causa desse pecado de estarem ofendidos. Ah, não, se fulano de tal tiver ali na festa, eu não vou entrar, porque o texto bíblico diz que o pai foi lá chamar o filho para entrar na festa, e o filho falou: não, não vou entrar. Mas, meu filho, seu irmão que estava perdido foi achado e tal e tal. E o senhor nunca deu nada para mim. E vocês lembram da conversa entre o pai e ele? Tudo que é meu é teu. Para com isso. Vem se alegrar com seu irmão que estava morto e reviveu. Enquanto ele estiver aqui, eu não vou entrar. Tem gente na igreja que não vai ajudar o departamento A, porque não, pastor, é o departamento A, não é o meu. Se fosse o meu, eu estaria lá. Mas como não é o meu, é Beltrano, é Ciclano que está lá. Ó, se fulano estiver lá, eu não vou. Não, e se for fulano que está fazendo o programa lá, eu não vou aparecer, não. Se é o pastor que está fazendo, se é a irmã Rose que está liderando, lá não, não vou, não. Só vou se for Beltrano. Tem gente que o pai vai estar falando, mas meu filho, venha se alegrar conosco, vamos para o Gol Six, vamos para o departamento, vamos ajudar a igreja. Não, se for fulano, não quero ir, não. Sabe, irmãos, o texto deixa claro justamente que quanto da obra de Deus não está presa, o quanto da obra de Deus que não está travada, porque tem pessoas que estão ofendidas dentro da igreja. Tem gente que não ajuda, que não trabalha, não quero ser líder, não. Por quê? Para ficar com esse pessoal que é assim, assim, assado? Quanto de gente que está ofendida na igreja e a obra está travada por causa disso? Quanto de gente que não está no mesmo propósito que o pai? Quanto de gente que não está no mesmo sentimento que o pai, e o pai tenta falar: vamos, meu filho, vem ajudar a obra, não fica, ajude sem olhar para quem, não fique olhando para as pessoas, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Mas não, o irmão quer lá ficar com seu bebezinho, porque um dia ele foi ofendido e ele fica com seu bebezinho de ofensa ali, e ele fica carregando aquele peso morto mesmo que ele esteja trabalhando na vinha, mas esteja indo por um caminho diferente do dono da vinha. Tem gente que está trabalhando na obra de Deus, trabalhou a vida toda na obra de Deus, mas está distante do Pai, está distante do que Deus quer, mesmo trabalhando na lavoura do Senhor. Será que esse é o seu caso? De estar trabalhando na obra do Senhor, mas está distante do que Deus quer para ti? Será que você está trabalhando, mas não tem um sentimento de se alegrar com todos? Fazendo referência a isso e esse episódio, eu percebo aqui que não somente nesse tema que a gente está abordando aqui sobre o irmão do filho pródigo, né? As loucuras que ele viveu, eu percebo que quando você anda em obediência, e eu falei ontem para vocês, a responsabilidade é de Deus. Só que quando você não está obedecendo às coisas do Senhor, a responsabilidade recai sobre você. As lutas são todas suas. Mas quando você obedece, a luta é de Deus. A responsabilidade de fazer você ser uma bênção é do Senhor. Por quê? Porque esse é um filho íntegro, esse é um filho fiel. Por isso, quando Deus fala no nosso coração, será que o seu coração está acelerando quando Deus está falando contigo? Porque o pai falou com o menino. Será que quando Deus está falando contigo aqui, o teu coração está se acelerando, irmão? Está se acendendo uma fogueira aí, um fogo do Espírito Santo? Se você, e eu sempre digo, né, se você sobe no púlpito
e não fica minimamente nervoso, tome cuidado porque você pode não estar com o espírito ali. Toda vez que eu subo no púlpito, eu sinto aquele nervosinho ali, será? E tal, e cadê o público? Cadê as coisas? Eu sinto aquele nervosinho. Será que vai sair bacana? Se você não sente esse nervoso, esse incômodo, se o Senhor está se agradando de tudo que você está fazendo, tome cuidado, porque você pode estar subindo para pregar sem a presença do Senhor. Você pode estar fazendo algumas coisas sem ter a anuência do Senhor, porque a obediência é algo muito forte. Você vai avançar na velocidade em que você obedece, querido irmão. Qual é a velocidade que você avança na vida? Qual é a velocidade que você se desenvolve? Na velocidade que você obedece ao Senhor. E por isso, a obediência, ela gera intimidade com Deus. Tem gente que não tem intimidade com o Senhor porque não obedece. Nunca vai ter intimidade com Deus porque não obedece. E será que você é um irmão que é desobediente? O pai tá vindo lá fora falar com você, para com isso, rapaz. Devolve o dízimo, devolve a oferta, ajuda na obra. Não, mas me escolheram, eu não quero ir para o departamento. Eu não quero trabalhar. Mas, rapaz, se alegre conosco. Seu irmão estava perdido, voltou. Obedeça, vamos ficar juntos, vamos se alegrar. Tem gente que está na igreja e não consegue se alegrar com Deus da igreja. Trabalha, mas não trabalha para o Senhor da igreja. A fé, eu percebo que ela é um músculo que se exercita. É um músculo que você deve exercitar. Quanto mais você pratica, mais fé você terá. Ela é um músculo, e quanto mais você vai estar praticando a fé, mais força, mais fé você terá, querido irmão. E por isso eu julgo a fé como um músculo que o ser humano tem. Para o Espírito Santo agir, basta você obedecer. Estarei fazendo tudo que o Senhor mandar. Eu estarei obedecendo. Agora o Espírito Santo vem tchum, e usa você. Ah, esse daqui está obedecendo. Esse daqui está me alegrando. Eu sei que o Espírito Santo pode usar quem ele quiser, tanto aqueles que obedecem quanto aqueles que não obedecem. Mas usar de forma poderosa aqueles que obedecem terão. Quando você tem um filho que você se alegra com o trabalho dele, quando você tem um filho que você se alegra com as coisas que ele faz, você fica mais feliz, você tem mais ânimo para ajudá-lo no processo do que ele está fazendo. Por isso, para o Espírito Santo agir, basta você obedecer, porque se você não destravar, tendo ali a bênção do Senhor, você não consegue obedecer. Se você não destravar para o que a gente está falando aqui, à luz do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, você não vai conseguir obedecer ao Senhor se você não destravar, querido irmão. Por quê? Porque a melhor coisa é viver em obediência, em retidão a Deus. Essa é a melhor coisa. E por isso, eu julgo que você tem que viver em retidão ao Senhor. Quando eu percebo e quando eu olho aqui que muito da obra de Deus está impedida por causa desse pecado de pessoas que não são obedientes, de pessoas que não querem ouvir o que o Pai fala, de gente que não quer trabalhar porque fulano tá, porque Beltrano tá ali, tem gente que não quer ajudar na obra porque é fulaninho de tal que está liderando. Se fosse com outra pessoa eu ia, mas como é fulano eu não quero. Quanto da obra de Deus não está impedida, hein, irmão, por causa disso? Sabe? No que uma pessoa ofendida se prejudica. Porque assim, irmãos, se a pessoa já foi ofendida, então ela se prejudica em quê? O que uma pessoa ofendida se prejudica? Por exemplo, uma pessoa fez um mal contra você e você é a pessoa que foi ofendida diante do mal que fizeram com você. Mas o que é que você se prejudica? Porque a impressão que temos é que quem se prejudica é aquele que ofendeu. Não, aquela pessoa também que foi ofendida se prejudica. E no que a pessoa que é ofendida se prejudica? O texto bíblico do versículo 28
e 29 diz o que é que o irmão do filho pródigo se prejudicou, porque a gente percebe que o filho pródigo fez a desgraça que fez, pegou dinheiro, gastou dinheiro, arrebentou com tudo e se prejudicou demais. Mas quem ficou na igreja, quem ficou na casa, no que se prejudica a pessoa que foi ofendida? Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar na festa, porque era uma festa sobre o seu irmão que tinha voltado. Saindo, porém, o pai o procurava para conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. O pecado de uma pessoa ofendida é que ela se torna murmuradora quando era tempo de se regozijar. Era tempo dela se alegrar, mas o pecado de uma pessoa ofendida é que ela fica o tempo todo murmurando, reclamando. Esse é o pecado do cara que ficou dentro da igreja. Foi ofendido por um ancião, foi ofendido por um pastor, foi ofendido por um irmão da igreja, foi ofendido por um parente, sei lá quem fez a ofensa com você. Só que você está carregando essa ofensa até hoje e você fica murmurando. Esse é o seu pecado. Você fica o tempo todo reclamando dos outros. Sua vida está escura, a desgraça está batendo na sua porta, porque você fica o tempo todo reclamando. Por quê? Porque uma pessoa que é ofendida, ela se torna um murmurador quando era o momento dela se alegrar. Ela está no meio dos filhos, mas não consegue ter felicidade. Ela passa a vida toda sem ter a plenitude da felicidade. Será que você não é uma pessoa que tem tudo, mas não consegue ser feliz? Será que você tem filhos, tem bens, tem dinheiro, tem as coisas que Deus te deu, tem inteligência, tem sabedoria, mas parece que você não é feliz? Quando as pessoas estão alegres, que está todo mundo feliz, que as coisas estão acontecendo, você puxa para baixo. Sabe por quê? Porque você é um murmurador, meu irmão. Você fica o tempo todo reclamando. Você tem que escovar a sua boca, lavar a sua boca e parar de reclamar. Porque é o tempo todo, puxa, não dá para viver com gente assim, o tempo todo reclamando. Parece, como o texto bíblico diz, né? Parece uma goteira. Pique, pique, pique. Parece que o irmão é especialista em encontrar pecado dos outros. Esse é o pecado do irmão de dentro da igreja que não se afastou da obra. Sabe, queridos? Quando eu leio isso, quando eu olho essa história aqui, vocês lembram que eu fiz a engenharia contrária. Eu peguei a história, só que eu comecei de frente para trás. Eu comecei ali olhando o final dos versos, e por isso você percebeu que eu fui logo para o final do verso e eu fui voltando. A mesma coisa que eu fiz com a história de Agar. Eu olhei todo o contexto do que aconteceu à luz de Agar e não mais à luz de Abraão e Sara, que a gente lembra da história deles, né? O anjo chegou, a Sara riu e tudo mais, e aí mandou Abraão fazer um filho em Agar. Agora eu quero que você olhe na perspectiva de Agar, assim como eu quero que você olhe na perspectiva do irmão que ficou dentro de casa, não do irmão que saiu, o chamado pródigo. Com esse sentimento, quem é ofendido se torna exagerado em sua justiça. Quem é ofendido, versículo 29 diz assim, olha, mas ele respondeu seu pai, há quantos anos te sirvo? Tem gente que é exagerado. Ah, pastor, tem que ser assim, pastor. Tem que estar certo. Tem gente que é exagerado na justiça. Pesa demais a mão no zelo. Olha, o zelo até um certo momento é uma bênção, é benéfico ter um irmão zeloso, que quer as coisas com ordem, com decência. Isso está tudo certo. O problema é que quando esse irmão começa a pesar a mão, esse irmão começa a criticar todo mundo, a saia da irmã, o brinco da outra, o brinco não, a gente não bola brinco, mas a maquiagem da outra, e não sei o quê, e tal, e começa a reclamar. Aí eu falei, ih, rapaz, quando eu vejo esses irmãos muito certinho, muito caxias, reclamando de tudo, eu falei, esse cara é o cara que fica batendo na mulher. Esse cara é o cara que é, vixe, ele é árido. Nada consegue nascer nesse cara. E você deve conhecer gente assim. Eu conheço. O cara queria que eu tirasse o púlpito de lá e botasse o púlpito só embaixo.
E não sei o quê, e não sei o quê. E não, porque o púlpito não pode ficar embaixo, que eu desci, às vezes eu descia, porque o púlpito é muito distante da congregação. Eu descia e ficava mais próximo do público, e aí o cara me reclamava, porque eu não estava lá em cima, no púlpito lá. Eu falei, esse cara, rapaz. E era o tempo todo, eu fazia um excelente sermão, a igreja na porta ficava feliz, se alegrava, mas aquele camarada, sempre quando eu me cumprimentava, assim, ó, o senhor desceu do púlpito, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e reclamava e falava comigo, é lá para fazer as coisas e tal, e tal, e tal. Sabe, irmãos, quando eu vou ver a história desse cara, quando eu vou ver a história da vida desse cara, é uma situação, uma vida muito árida. Problemas dentro de casa, problema com a esposa, problema na criação dos filhos, problema com ele mesmo. Não, arranca esse cara de pé da gente. Não dá, porque ele está matando tudo que a gente nasce aqui. Tudo que vai nascer mata. Sabe, irmãos, uma pessoa que é ofendida, ela se torna um murmurador e se torna exagerado em sua própria justiça. Esses irmãos exagerados aí. Uma pessoa que é murmuradora, uma pessoa que é ofendida, como o caso do irmão do filho pródigo, que foi ofendido porque o pai trouxe o menino para cá de volta, mesmo tendo feito a desgraça que fez de gastar tudo, de pegar metade da fazenda e aí por diante. O pai fez uma festa e o cara ficou muito ofendido com isso, o irmão. Alguém que é ofendido, alguém que é uma pessoa que é ofendida se prejudica também. Se prejudica em quê, pastor? Se torna alguém que tem pena de si mesmo. Ai, ninguém gosta de mim. Fulano não me ajuda. Beltrano só quer fazer mal comigo. Beltrano não sei o quê. E fica sempre ali pensando, e eu escrevi aqui, se tornando uma pessoa que tem pena de si mesmo. O versículo 29 diz assim: olha, o Senhor não me deu um cabrito para eu me alegrar com meus irmãos. Ô, coitadinho, dá um abraço nele. Não, ninguém ama esse irmão. Ele é um irmão que fica ali com pena de si mesmo. Todo mundo faz mal para esse irmão. Coitadinho desse irmão. Ninguém gosta dele. Ninguém abraça ele. Ninguém fala nada para ele. Ô, esse irmão, tadinho. Dá um abraço nele aí, por favor. Sabe, amigos, esse é o problema do cara que fica dentro da igreja, que ele tem também os seus pecados, porque a gente tem a tendência de olhar só os pecados das pessoas que abandonaram a fé e que foram para distante do Senhor e estão em pecado do mesmo jeito. Mas também existe um pecado daqueles que estão dentro da lavoura do Senhor. E você, de acordo com a palavra, a justiça do Senhor vai começar por onde? Por dentro do povo dele. E por isso hoje eu estou falando a você para te dar um sentido novo quando você estiver trabalhando na obra do Senhor. Você precisa ter essa renovação de mente e ter uma perspectiva se você também está pecando. Sabe, irmãos, tem gente que está pecando, mas porque está na igreja, já nem sente mais. Uma vez eu estava com um camarada, e o camarada fedia, rapaz, entrou na sala e, ao entrar na sala, misericórdia, empesteou a sala toda. E ele fedia que só, mas ele já não sentia mais o seu fedor. Sabe aquele tipo de gente que fede e já não sente mais o fedor do odor que tem? Tem gente que está vivendo uma vida de pecado e já não sente mais que o pecado é um problema. Tem gente que já não faz mais a reforma de saúde. Mas por quê? Por quê, pastor? Porque ele está indo para a igreja. Ele continua bebendo as coisas que ele bebe, ele continua comendo as coisas que ele come, mas ele não consegue perceber que isso está se configurando um pecado sobre a vida dele. Ele pensa que o pecado é a pessoa que bebe cachaça, a pessoa que está lá no mundão, que a gente comumente chama, mas a pessoa está vivendo uma vida antinatural, não está buscando melhorar a sua saúde, não está buscando melhorar a si mesmo. E ele já conviveu com esse pecado e acha isso super normal. Sabe, queridos, uma pessoa que é ofendida, ela se torna murmuradora, se torna exagerada em sua própria justiça e se torna alguém que tem pena de si mesmo. O tempo todo dizendo que ninguém está ajudando porque tem pena de si mesmo. Olha, meu pai, o senhor nunca me deu um cabrito
E como é que o senhor mata um cabrito para esse que fez tudo de errado? E eu que sempre fiz tudo certo, não prospero. O irmão que sempre fez tudo certo não cresce, não prospera. Agora, o ímpio que saiu da igreja parece que está crescendo e prosperando. Esse é o questionamento do irmão de dentro de casa. Por quê? Porque mesmo estando dentro de casa, da casa do pai, mesmo estando na igreja, na lavoura, trabalhando na lavoura do Senhor, não está alinhado com a vontade do Senhor. E o pai teve que ir lá buscar atrás do cara. E ele era o cara de dentro da casa. Ainda teve que dizer: filho, para com isso, filho. Tudo que é meu é teu. Tu tá me questionando, me pedindo aqui um cabrito para se alegar com seu irmão, com seus amigos? Sempre foi tudo teu, filho. Por que você está questionando isso agora? Venha e se alegre, porque quem é ofendido não consegue se alegrar com o ambiente externo. Tem gente que é ofendido e torna-se esquecido de tudo o que Deus tem feito como filho do Pai. Deus tem feito tanta coisa boa na tua vida, irmão. Deus tem feito tanta bênção, te dado tanta bênção, irmão. Mas porque um dia você foi ofendido, você não consegue ver as bênçãos do Senhor e você só consegue ver as desgraças que aconteceram na sua vida. Você só consegue ver o problema que o seu pai te causou, o problema que sua mãe te causou, o problema que a família te fez, o problema que um irmão te causou. Você não consegue se alegrar, você não consegue ver e lembrar e se alegrar com as bênçãos que Deus já te trouxe e te deu até o presente momento. Olha para trás e começa a contar as tuas bênçãos. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, diz a outra vez. Veja que a palavra deixa claro, você tem que contar as bênçãos. Nós vamos ver outra vez essas bênçãos do Senhor. Porém, uma pessoa que é ofendida, ela se torna esquecida de tudo o que ele tem como filho do Pai. Olha aqui o texto bíblico, versículo 31. O pai foi lá e falou para ele. Então lhes respondeu o pai, depois que o menino ficou resmungando, porque ele ficou ofendidinho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Irmão, Deus sempre foi por você, irmão. Deus sempre esteve com você, irmão. Tudo que é de Deus é teu como herança. Tudo é herança. Não tem uma coisa que o marido faça que também não perceba e que não é também da sua noiva, da sua esposa. Tudo que é meu é seu. E nesse casamento de Deus com a igreja, você se torna um filho de Deus e o filho tem a herança do que Deus é. Você tem a herança, você tem tudo. E porque você permaneceu fiel, você tem muito mais do que o filho que foi para fora e perdeu. Tem gente que abandonou a fé, perdeu a família, perdeu as coisas, perdeu a juventude, perdeu um monte de coisa por conta dos seus erros e das suas escolhas do passado. Você deve conhecer gente assim, que escolheu mal o seu casamento, que escolheu mal o seu serviço, que escolheu mal as coisas da sua vida, da sua faculdade, dos seus sonhos, fizeram escolhas erradas e perderam muito. Tem gente que, se tivesse ouvido na juventude esse sermão, se tivesse sido fiel ao Senhor na sua juventude, teria muito mais. Só que foi para lá e perdeu tudo. Então, para você que é fiel, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o dono da lavoura, o dono dessa fidelidade que você foi, diz para você, versículo 31, então respondeu o pai: meu filho, tu tens sempre estado comigo. Tudo o que é meu é teu. Receba a herança de Deus, querido irmão, que é fiel. Receba essa herança e usufrua da herança. Como eu vou fazer para usufruir da herança? Parando de ser crítico, murmurador, e eu escrevi aqui, e uma pessoa negativa, usufruindo dessa bênção de Deus. Só que tem gente que está na igreja que, por ser crítico, por ser murmurador, não consegue se alegrar com uma palavra dessa que o Pai está te dando hoje.
não consegue se alegrar com a vida cristã, não consegue se alegrar com a vida que Deus te deu, não consegue se alegrar com os bens, com as bênçãos que Deus te deu. Por quê? Porque você é o irmão do filho pródigo. Você é esse cara. Não é para se admirar, irmãos, que as coisas não são como deveriam ser. Não é de se admirar que às vezes nós temos um monte de problema dentro da igreja, porque tem gente que não consegue se alegrar, tem gente que não consegue desfrutar, tem gente que não consegue ser feliz. Não é de se admirar que as coisas não são como deveriam ser. As coisas na igreja deveriam ser bem melhores. As coisas na igreja deveriam ser uma bênção, deveriam ser um desfrute, mas há muita crítica. Existem pessoas querendo passar a perna, há murmuração. Tem gente que não se alegra com as coisas que estão sendo feitas, porque acha que na sua mão seria feita muito melhor. Não é de se admirar que as coisas não são como deveriam ser. Não é de se admirar que as coisas na sua própria vida não são como deveriam ser. Um crente que é da igreja há mais de 30 anos era para ser uma bênção e ter muita seiva. As coisas não são porque talvez você também não seja um crente fiel. As coisas não são porque você mesmo dentro da casa não está alinhado com o pai da casa. E por isso o diabo tem roubado coisas de você. E por isso o diabo tem tomado coisas da sua vida, porque você não está sendo um crente fiel. Sabe, irmão? Será que você tem algo contra alguém? Será que você tem mágoa contra algum irmão? Será que você tem sido crítico? Será que você tem algo contra alguém que te ofendeu? Então, corrija-se se você quer ser pleno. Pare de ficar carregando esse peso morto. Pare de ficar, querido irmão, tendo angústia, raiva contra outra pessoa, sendo crítico da mesma, sendo murmurador, porque essa é a terminologia bíblica. Por fim, eu quero terminar meu sermão aqui falando de um coração que tem paz, de um coração que tem compaixão. Eu percebo que o pecado, ele tem destruído a vida da galera. E por isso, Deus não se esquece do pecador, mas ele se esquece do pecado, diz Francis Belotti. Deus não se esquece do pecador, mas sim do pecado. Quando houver uma santa ceia, quando houver perdão, e eu sempre faço isso na minha santa ceia. Da santa ceia, eu dou mais ou menos 1 minuto para os irmãos orarem. Por quê? Porque eu julgo que naquele momento da santa ceia que o irmão tomou, ele está com a vestimenta branca novinha. Ele não sujou de novo essa vestimenta. O que esse irmão tem que fazer? Ele tem que fazer a oração que ele quer agora. Eu dou um momento. Orem agora pelo que vocês querem, porque o Senhor vai ouvir. Porque vocês estão limpos pela palavra, vocês estão perdoados agora e vocês estão plenos. Se Jesus voltar agora, você está salvo, irmão. Nesses poucos minutos, porque vai que você sai daqui, você olha para alguma coisa, você já começa a reclamar, você já começa a falar mal, pecado voltou para o seu coração de novo. Mas eu percebo que o pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, de conhecer o que ele não conhece, de amar o que ele não ama. Thomas Merton. O pecado é justamente amar aquilo que Deus não ama, conhecer aquilo que Deus não conhece. E tem gente que está amando esse tipo de coisa. Há 5 grandes adversários em nossa vida, em nossa companhia. Ele diz aqui: a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho. Se esses inimigos forem banidos de nossa vida, vamos usufruir seguramente de uma paz que vai durar bastante, diz Francesco Petrarca. Sabe, é um fato, querido irmão, que esse tipo de pecado tem matado e destruído muitas pessoas.
E por isso hoje quero falar a você sobre compaixão. Compaixão, querido irmão, para fazer a vontade do Senhor. A compaixão, ela é algo que vai mudar tudo. A compaixão é uma cura mais eficiente para os nossos pecados do que a condenação. Eu vou deixar esse tema aqui último do versículo 30 para amanhã, porque eu percebo que o coração, o pecador, o pecado de um coração sem compaixão é o pecado de um coração devastado. E talvez você seja um irmão que não tenha mais compaixão, porque também você já está devastado. Sabe? Hoje é o momento para você reavaliar se você é uma pessoa ofendida. Hoje é o momento para você reavaliar porque você precisa obedecer ao Senhor. E no processo de obediência ao Senhor, você precisa ter outras pessoas para abençoar. Será que você é uma pessoa que está sofrendo? Será que você é uma pessoa que está sofrendo porque já não tem ambiente por causa do seu próprio pecado? Jesus, ele é a própria sabedoria e ele quer te ajudar nesse processo. E se você entender para onde nós estamos indo e entrar nesse trem junto conosco todos os dias, você vai perceber que vai começar a ter mudança dentro da sua casa, na sua vida, na sua mente. Por quê? Porque você está mudando o ambiente da sua vida. A cada manhã você está vindo para o Go Six e você está mudando a ambiência. As pessoas que conviverem com você no passado sempre vão te ver como uma criança, porque elas conviveram contigo no passado. Só que agora você tem que mudar de ambiente, você tem que mudar de pessoas, porque aqueles teus amigos do passado estão te levando à derrota. Só que agora eu convido você a vir mudar de ambiente e ficar conosco aqui no Gol Sixo. Para quê? Para que o teu ambiente comece a mudar. Zoom, 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 zoom. Você comece a ficar melhor. Você comece a ter um culto familiar que te inspire, porque todas as manhãs nós estamos fazendo esse culto familiar com você. Para quê? Para que você saia daqui inspirado para o seu trabalho, para a sua vida. E se você fizer isso, certamente o Senhor se levantará por você. Certamente você vai ter novas conexões, você vai ter uma nova visão do que o texto bíblico quer nos dizer. E por isso eu estou fazendo um momento contrário, para que você tenha uma visão na perspectiva do irmão que está dentro da igreja, do irmão do filho pródigo. Se você compreender, certamente haverá vitória para você. Se você aceitar, certamente o Senhor entrará. Qual a velocidade que o Senhor entra na sua vida? Na mesma velocidade que você abrir a porta. Abra a porta para a mensagem de hoje. Deus vai entrar e vai transformar, e vai purificar, e vai limpar aquilo que é mal e transformar uma possível maldição do passado em uma bênção. E você vai poder ajudar outras pessoas que sofreram desse mesmo problema que você sofreu. Por quê? Porque você ressignificou, Deus te abençoou e agora você continua caminhando, só que agora é uma caminhada rumo ao céu. Quer você ter essa vitória no dia de hoje? Quer você ser abençoado no dia de hoje? Então vá e não peques mais. Vá e abençoe outras pessoas. Vá e estenda a mão poderosa sua para abençoar outra pessoa, porque no processo de ensinar outra pessoa, você é que vai aprender mais. No processo de abençoar outra pessoa, é você que vai ser mais abençoado. Que Deus ajude você e que o dia de hoje seja um dia de inspiração, aonde você possa se alegrar com aquilo que rodeia você. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor e pedir para Deus transformar a nossa vida. Se não me falhar a memória, a irmã Irene, é isso mesmo? Que estará orando. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que também você se una a nós em oração e entregue sua vida na mão do Senhor nesse momento. Vamos orar. Querido Papai do Céu, querido Jesus, querido Espírito Santo, muito, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui para podermos engrandecer o Teu santo nome, ouvir e aprender mais do Seu grande amor. Pai, somos indignos, somos miseráveis pecadores,
Nossa, eu me sinto menor do que um grão de areia, Senhor. Eu me sinto muito pequena, mas o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E muito, muito obrigado por ter dado seu filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar e temos a oportunidade de modelar nossa vida, de nos reconciliarmos contigo e cada dia estarmos, Senhor, prontos e dizer-me: eis-me aqui, usa-me, faça a tua vontade sobre mim. Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Eu tenho meus planos, meus objetivos, e eu não sei o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tiver para mim possa ser de bom agrado, Senhor, e que eu possa aceitar e que o Senhor possa me usar, que eu possa ser uma luz onde há trevas, que use as minhas mãos para as pessoas que não têm, os pés daqueles que não têm. Ó Deus, usa-me para fazer a tua vontade e fazer o teu trabalho. Obrigado por essa mensagem, Senhor, que nos alerta e nos ajuda a fazermos a tua vontade, a olhar para o nosso irmão com amor, com carinho, e não com falatórios, com conversas que desagrada a ti, Senhor. Olhar para eles como o Senhor olha, amar eles como o Senhor ama. Ó Deus, é muito difícil, porque muitas vezes nós vemos coisas que não tá vendo que não está certo, que não está agradável, mas que possamos, Senhor, orar com essas pessoas, que possamos olhar para elas e ver que elas também têm dificuldade, têm problemas como a gente tem. Todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades. É muito, Senhor, difícil para a gente se controlar, mas eu tenho pedido muito, muito mesmo para o Senhor me ajudar a não reclamar, a não ver as coisas ruins, somente ver as coisas boas. Porque as pessoas também, Senhor, necessitam de amor, de carinho. Assim como o pai do filho pródigo fez, atendeu o seu filho na maior da luta, da dificuldade, quando ele chegou e se humilhou, Senhor. Eu estou chegando aqui me humilhando perante ti, Senhor. Limpa-me, limpa meu coração, a minha alma. Limpa, Senhor, e derrama teu Santo Espírito sobre mim, para que eu possa mostrar o seu amor, Senhor, e fazer a tua vontade. Muitas vezes dá vontade de desistir de tudo aquilo que a gente está fazendo, mas a gente vê que não é isso. O Senhor quer que nós continuamos a fazer o teu trabalho, que nós vamos desaguar e mostrar o seu amor para as pessoas, Senhor. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos sim. Vamos ter críticas? Vai sim. Mas que isso não seja importante para nós, mas simplesmente fazer o teu amor. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos cada um que está presente aqui. Se estamos aqui é porque necessitamos, precisamos da tua misericórdia, precisamos de ouvir essas mensagens, Senhor, para podermos nos limpar, estarmos brancos, mais alvo que a neve, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós, salvar a nossa família, Senhor, os nossos filhos, genros, nora, netos. Ó Pai querido, cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade. Às vezes é dar vontade de ajudar a resolver os problemas deles, mas eu não posso, Senhor. O que eu posso fazer é simplesmente orar. Por isso eu entrego a minha família nas tuas mãos. Entrego os meus netos, Senhor, que nessa idade tão assim, um mundo tão ruim, Senhor, tantas coisas que não vale a pena, Pai querido. Toma eles em teus braços. Eu entrego os filhos, os netos de todos que estão aqui, Senhor. Abençoa também nossos pais que já estão idosos, os que estão doentes, Senhor, os que têm o Alzheimer, ó Deus, que doença triste, Pai, é triste isso. Mas toma, Senhor, em teus braços cada família, cada pessoa que está cuidando, que não abandonamos nossos pais, mas sim cuidamos deles com amor e com carinho, Senhor, porque eles precisam muito de Ti. Cuida também, Senhor, daqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia, cuida deles, liberta-os, Senhor, dessa enfermidade que está se alastrando cada vez mais, Senhor.
Cada hora a gente vê umas doenças que a gente não entende, nem os médicos mais sabem como curar, como tratar, Senhor. Pai querido, eu entrego os enlutados. Que tristeza, Senhor, ver um filho, ver uma mãe, ou ver um parente, qualquer um da família, Senhor, que talvez morreu sem ti, Senhor, mas que tu possa confortar o coração deles. Essas mães que estão angustiadas, que nem a Marlene, eu fiquei pensando e orando por ela o dia inteiro ontem, Senhor. Que tristeza, Pai. Toma ela em tuas mãos, ela precisa do teu colo, ela precisa ser carregada, Senhor. Abençoa minha cunhada também, Senhor, mesmo em tanto sofrimento que ela viu da mãe. Ela ainda não aceitou, Senhor, ela acha que ela tinha que ter feito mais pela mãe dela. Ajuda minha cunhada, Senhor, a deixar que a tua paz entre no coração dela. E assim eu peço para todos que estão enlutados, Pai. Paizinho querido, eu entrego nas tuas mãos a Roseli, que está lá no Brasil com a família dela, toma ela em tuas mãos, cuida dela, que ela possa sempre estar nessa disponibilidade, que teu Santo Espírito esteja sempre com ela, Senhor. Abençoa o Gaspar também, que orou por nós. Eu amo muito essa família, Senhor. Eu sempre estão nas minhas orações também, Senhor. Eles muito especial para mim. A Luzinete também, Senhor. O seu filho, que ele ora tanto, seu neto, seu genro, ó Deus, cuida dessa família, Senhor. Eu peço pelo pastor Anderson, toma ele em teus braços, Pai querido, carrega ele no colo também, que tem muitas vezes que está numa dificuldade muito grande, principalmente para administrar as igrejas, Senhor, com esses povo tão rebelde, Senhor. Pessoas que vão à igreja só para criticar e destruir. Ó Deus, tem misericórdia. Toma o pastor Anderson, a Débora, seus filhinhos nas tuas mãos. Cuida deles, protege eles aí, Senhor, nessa cidade tão perigosa. Ó Deus, tem misericórdia, cuida deles. Cuida do pastor Alisson também, sentindo saudade dele, Pai. Dele não, nunca mais esteve aqui, mas o Senhor sabe os planos, os objetivos dele. Cuida dele de uma forma especial. Derrama teu Santo Espírito sobre ele, pastor Anderson e todos os pastores, Senhor, pastor Levi. Abençoa também o pastor Davi aqui da nossa igreja, Senhor. É muita dificuldade para ele, já está numa idade mais avançada, mas tu possa abençoá-lo e ajudá-lo, a família dele, que possa sempre continuar, Senhor, iluminando ele, dando sabedoria na administração da tua igreja. Enfim, todos os pastores, Senhor, cuida deles de uma forma especial, porque nós sabemos que a luta é muito grande, Pai, muito grande para eles. E ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e fazer a Tua vontade. Mais uma vez eu te peço, eu te suplico, Senhor, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos estar preparados e prontos para quando o Senhor voltar. Possamos dizer: esse é o Deus que nós estávamos aguardando e ansiosos para ir morar com Ele na Canaã celestial. Ó Deus, eu amo as novas terras, Senhor, eu amo as novas cidades que Jesus está preparando para nós e eu quero estar lá, mas não quero ir sozinha não, Pai. Eu quero ir junto com meus irmãos, todas essa nossa igrejinha tão linda e maravilhosa. Eu não conheço todos, Senhor, mas eu os amo. Eu amo muito todos eles, Pai. Abençoa mais uma vez as nossas famílias. É uma semana que estão dedicando à família, Senhor. Abençoa todas as programações, todas aquelas semanas de oração que são feitas pela família. Toma eles em teus braços, Senhor. Ajuda-nos a sermos luz nas casas que vamos hoje para limpar e que as pessoas possam olhar para nós. Para as meninas que trabalham comigo, a Renata e a Vanessa, seja com elas, com a vida delas, Pai, que eu possa sempre ter o controle das minhas palavras, das minhas atitudes e que eu possa sempre, sempre mostrar a Ti. Muito, muito obrigado por tudo e muito obrigado por essa mensagem de hoje, que nos alerta e nos ajuda, Senhor, a olhar para as pessoas e amar as pessoas como o Senhor as ama. Toma-nos em teus braços, eu entrego minha vida nas tuas mãos e a de todos nós. Te amo demais, Papai do céu. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, agradecemos a Ti pela vida do irmão Gaspar e da irmã Irene.
e oraram aqui conosco. Continue a abençoar e apacentar os teus servos. Que teu Santo Espírito esteja sobre eles e que eles recebam hoje a porção da tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Também abençoe a irmã Rose, nossa líder, que tua graça e o teu Espírito também esteja sobre ela, sobre o irmão Donald que está em casa, que o Senhor vá ao encontro dele e esteja confortando a ele, dando a tua presença também. Senhor Jesus, pedimos a Ti que estenda o Teu braço de amor sobre nós, os irmãos aqui do Gol Six, para que todos recebam, Senhor, a porção do Teu Espírito para o dia de hoje. Muitos têm pedido no coração, muitos têm algumas necessidades em seu coração, e por isso colocamos em Tuas mãos agora, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor resolva, que o Senhor ouça o clamor dos Teus servos aqui do Gol Six e que haja vida, Senhor, haja sabedoria para lidar com as tribulações e lidar também com as bênçãos que o Senhor nos deu e nos dará. Colocamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos, para que o dia de hoje seja um dia aberto, Senhor, tendo a tua presença, que o céu seja aberto, Senhor, que o teu Santo Espírito derrame, Senhor, sobre nós e que sintamos a tua presença em todo o momento do dia de hoje. Oramos a Ti pela Tua proteção, oramos a Ti, Senhor, pela Tua blindagem, para que a nossa família, a nossa vida esteja sempre consagrada a Ti. Tudo isso te fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.